Olá, pessoas! Vamos pro nosso vlogão de final de período? Nesse período, eu peguei apenas 3 matérias, e aí 2 delas eram um pouco mais práticas e foram as que eu gravei pra vocês, então as que vão aparecer aqui nesse vlogão, né? E vamos começar pela matéria que me deixou completamente desesperada. E eu tenho 2 trabalhos pra mostrar pra vocês. Essa matéria se chama Design e Manualidades. Então aqui a gente tem vários processos que beiram o artesanal pra criação de produtos. E foi aqui que a gente começou. Então o nosso primeiro trabalho era fazer uma cúpula de luminária e eu mostrei algumas partes do processo pra vocês. Isso foi um trabalho em grupo, tá? Eu fui registrando algumas etapas do processo, mas eu vou narrar tudo por cima, explicando certinho o que aconteceu em cada uma delas. O nosso conceito inicial era fazer uma luminária inspirada nessa flor aqui, que é da mata nativa do Espírito Santo. Eu e a Maria começamos esse trabalho nós duas, depois juntou mais uma colega nossa da faculdade pra fazer parte dele, então a gente já tinha olhado essas referências de lustre de flor, essas coisas, e queríamos seguir por aí. E aí surgiu essa flor nativa do Espírito Santo como uma possibilidade de deixar o nosso trabalho mais autoral, né? E talvez até um pouco mais sério, assim. Então, bora lá, né? Se é para ser um produto artesanal, é óbvio que a gente começou do começo, fazendo o nosso próprio papel reciclado. Então nós pegamos papéis da UFES e alguns papéis do meu pai também, que é professor universitário, então ele tinha lá a prova, gabarito, coisa de aluno antiga. A gente triturou tudo, passou ali no liquidificador e fomos fazer nosso papelzinho, né? A gente queria folhas bem fininhas para que elas ficassem translúcidas quando a luz da cúpula, né, se acendesse. Eu gravei o processo dessa bem assim por cima, mas olha que lindo nosso varal. E teve isso aí também. Parece que vocês estão apertando o intestino, velho. Depois a gente sofreu tentando maneiras de estruturar e de fazer isso ficar preso ao soquete, né? No final a gente fez umas estruturas com arame. E o nosso resultado final, eu acabei não gravando pra vocês, mas eu tenho essas fotos aqui pra mostrar como ficou. E assim, gente, foi um processão. Eu amei aprender a fazer papel. Eu não sei que outra oportunidade eu teria de fazer isso com uma grande bacia, né? Tipo assim, pelos materiais, principalmente, porque não compensa você comprar uma baciona dessa pra usar uma vez só e nunca mais. Não adianta fazer os bastidores, né, que são essas moldurinhas que a gente mergulha na água, pra usar uma vez só e nunca mais. Então eu não sei que outra oportunidade eu teria de fazer isso. Então obrigada, universidade, por me proporcionar esse momento fazendo papel. Até porque teve toda a orientação da nossa professora também ajudando a gente. Ela não coloca mais água, não coloca mais polpa, não, mas tenta desse jeito aqui, ó. E aí a gente foi conseguindo, assim, foi uma grande tour, mas no fim deu certo. Nosso segundo trabalho para essa matéria foi individual, e uma orientação das professoras foi que a gente escolhesse uma técnica, quando a gente escolhesse fazer algo que a gente já tenha algum conhecimento sobre, uma habilidade que a gente já tem. E eu peguei isso tudo e eu ignorei. Porque a única boa ideia de projeto que eu tive foi fazer uma bolsa para carregar livros, para garantir a segurança desse livro no transporte. Então, o problema é que eu não sabia costurar. E aí que eu comecei a cavar minha própria cova, né, fazer um negócio que eu não sabia fazer, e esse foi um projeto que me deu muito trabalho, não só pelo projeto em si, mas por aprender a costurar, né, e entender a lógica da costura, porque saber usar a máquina de costura, por exemplo, que a minha professora me emprestou, não significa saber costurar, né, então assim, as coisas foram acontecendo, foram 2 meses muito caóticos, a gente teve 2 meses para desenvolver esse trabalho como um protótipo, né, de um produto que seria comercializado. Cada hora desses 2 meses foram muito bem aproveitadas, tá? Designers são megalomaníacos, né? É quase uma regra. Oi, gente. Final de período bateu. E eu tô aqui começando um projeto de costura que vai ser a minha entrega final em uma das matérias. Qual que é a ideia do projeto? Fazer uma bolsa pra carregar livro, né? Então eu pensei nela ser o mais segura possível, né? Ela é para garantir a sua integridade do seu livro, por isso que ela vai ser impermeável e acolchoada, além de, né, ser estruturada, obviamente. Mas aí que entra a questão. Eu sei costurar? Eu não sei. Eu já fiz uma bolsa na minha vida? É claro que não. Mas a gente tá na faculdade para isso também, né? Então, hoje
a minha professora deixou a máquina de costura dela aqui comigo emprestada. E eu decidi que eu vou fazer uma bolsa hoje. Como? Tô descobrindo enquanto tô fazendo, tá? Eu já assisti 1 milhão de tutoriais e eu vi muitos vídeos sobre máquina de costura e tá até me dando vontade de comprar uma. Mas eu tô muito animada ao mesmo tempo que eu estou surtando. Eu tenho material de sobra, então se der errado tá tudo bem, sabe? Temos algo. E aí, a gente vai pegar isso aqui. E costurar essas linhas. Pra fazer um matelassé, que é o que vai deixar nossa bolsa estruturada e acolchoadinha. Ou seja, agora teoricamente é a hora que eu vou pra máquina e eu tô morrendo de medo. Socorro. Essa é a máquina que a minha professora me emprestou. É uma Singer, ela já tá na tomada e tô morrendo de medo. Ok, ela costurou. Ok. E agora como que eu tiro isso daqui? Ó, temos uma costura. Tá, tô sentindo que entendi. Agora, pra eu testar e ver se eu entendi de fato, eu tenho coisinhas pra fazer uma mini necessaire. Só pra eu me entender com a diva. Aí a gente vai costurar a bolsa de fato. Eu decidi que o meu projeto para aprender a mexer na máquina ia ser uma necessaire trapézio. E assim, tá costurada, o zíper tá cheio de linha porque a costura passou em cima dele em algum momento. Sim, mas ele ainda abre e fecha. Então é isso que importa. Só pra eu aprender como usar essa querida e a que coisas eu preciso prestar mais atenção. Aparentemente todas. Não deve ter nada. Eu vou fazer esse barulho. Esse é o momento da verdade. Ó. Temos algo, gente. Nós temos algo. Vamos lá, gente. Os matelassés. Tentativa 1. Ok. Tentativa 3. Tenebrosa. Tentativa 2. Podia ser pior. Agora eu peguei o jeito de fazer esse negócio. Agora foi. E agora, o ponto é, nós podíamos passar horas aqui com apenas timelapses de eu costurando para sempre, toda a eternidade fazendo esse negócio. Eu descobri os matelassés, gente, tudo que eu aprendi basicamente foi em tutoriais, tá? Em tutorial no TikTok, tutorial no YouTube. Eu achei uma diva que fez uma série de vídeos de tipo, vou te ensinar a costurar suas roupas. E ela começava
apresentando toda a máquina de costura e o que cada parte da máquina de costura faz, né? Então, você regular o tamanho do ponto, a tensão do ponto, todas essas coisas, ela foi explicando isso, né, no decorrer dessa série. Tudo que eu aprendi foi assim na internet, e ainda assim eu não sei o quanto eu diria que eu sei. Mais um dia está me surtando, gente. Eu peguei isso daqui, um dos matelassês ruins, pra usar de teste. Só que eu fui burra. E aí eu só costurei ele, né? Do jeito que se costura. E aí a minha mãe me lembrou, não, mas você coloca o lado direito com o lado direito e aí depois você vira. Beleza, eu fui fazer isso aqui. Só que esse material aqui, ele é quase uma lona, né? Ele é duro. Então na hora de desvirar, vocês estão vendo? É, pois é. Na câmera não aparece tanto, mas ele tá com umas marquinhas mais claras também, que aí não dá pra ver tanto. Sem falar que boa parte da costura se desfez, né? Mas aí realmente eu costurei muito pra beirada. Aí foi um pouco erro meu, foi um pouco erro do negócio. E esse daqui é o tamanho original, esse daqui não é um mini. Isso é o tamanho mesmo que ele vai ficar. Ok que ele ficou inchadinho assim, né, por causa dessa dobra aqui muito grande. Eu diminuir ou não fazer, né, dobra nenhuma, pra ele ficar mais achatadinho, né, ficar mais assim. E ser a lateral da bolsa direito. Mas eu me perdi aqui onde eu tô. Não sei mais pra onde ir, não. Eu acho que eu vou tentar juntar isso daqui com isso daqui pra ver se eu consigo fazer uma estrutura, né, pra ficar quadradinho do jeito que é pra ser. Mas é assim que estamos por enquanto. Foi um projeto que, apesar de ser uma coisa relativamente simples, né, até pela minha falta de experiência com o que eu tava fazendo, eu tive muita dificuldade de fazer ele ficar minimamente bom, né, ter um acabamento decente nas partes dele. Então eu comecei fazendo uma versão em miniatura da bolsa antes de ir pro tamanho grande. Mas o negócio que eu tô pensando é, se eu faço isso e passo a costura aqui, isso não vai ficar assim. Isso vai ficar assim, não é? Não é assim que funciona? Por isso que a gente tá em fase de teste aqui, né? É por isso que estamos testando. Enfim, vamos lá, né? Estamos aqui pra isso, vamos alfinetar esse troço. Ok, não, tá. Eu acho que com as outras partes ele se sustenta pra cá, ao invés de ficar assim. Não é? Não é? Tá, gente, parece que tá dando certo. Eu tô animada. Vamos lá, eu vou continuar aqui. Eu só tô triste que eu provavelmente vou ter que gastar os meus matelassês bons pra terminar isso aqui. Será um pouco triste, a little sad. Então vamos refazer isso aqui. Colocando direito com direito, mas eu vou cortar ele ao invés de dobrar. E vamos ver como é que fica. Vamos lá, temos mais um, agora com Duretran rosa, porque eu fiquei com pena de gastar mais do preto. E aí, qual que é o plano agora? A gente vai pegar isso aqui, vai costurar isso aqui, aí vai dobrar, vai costurar embaixo, vai dobrar, vai costurar do outro lado. É minha última aposta, depois disso eu não sei mais o que fazer. Se não der certo, não sei. Vou começar outro projeto, foda-se. É o momento, gente. Vamos desvirar isso aqui. Ou não, né? Ai, que ódio. Tá. E claramente preciso costurar melhor as coisas, mas ela é um quadradinho, gente, ela é um quadradinho. Olha só. Alguma coisa de bom aconteceu aqui, porque ela é um quadradinho. E só tá soltando como eu tinha feito do outro jeito, né? Do jeito que eu tava fazendo agora, ela não tá soltando mais. Então, pelo menos aqui do forro, eu digo, né? Então, é um quadradinho, gente, é um quadradinho. Outro ponto desse projeto era o seguinte: eu queria que essa bolsa fosse usável, tanto só ela, quanto usar
para carregar um livro. Então a gente tem uma parte grande, que é a parte que vai ser de fato paralelepíptica, e a gente tem uma partezinha pequena, né, uma nécessaire, que é para você colocar a sua carteira e seu celular, e você consegue sair só com essa bolsa, né? Se a maior coisa que você for levar é o seu livro. E aí, essas duas partes iam ser unidas por botões de pressão. E dá pra ver que eu tava muito feliz descosturando isso aí, né? E assim, eu descosturei e recosturei todas essas partes tantas vezes que, sinceramente, eu nem sei dizer pra vocês por qual motivo eu estava descosturando nesse momento aí, tá? Mas praticamente toda essa bolsa ficou meio um Frankensteinzinho, porque assim, eu tava aprendendo a fazer, né? Então eu fazia errado, e aí tinha que desfazer e começar tudo de novo. E chegou. Esse trabalho me deixou muito, muito desesperada. Eu não recomendo a ninguém fazer isso que eu fiz, de do nada aprender uma habilidade nova, já com esse peso de ter que estar bom o suficiente para ser um trabalho da faculdade, né? Ainda mais de duas professoras que eu admiro, que eu gostaria que botassem fé no meu trabalho, né? Que gostassem do que eu fizesse. Então, assim, chegou um momento em que eu só não desisti, porque eu já tinha gastado mais de R$200 em material, e sim, eu exagerei muito nas quantidades de material, mas foi bom porque eu não fiquei com medo de fazer teste e depois não ter mais material, né? Então, a males que vem pro bem, pelo menos um pouquinho bem, mas eu não precisava ter gastado 200, podia ter gastado um pouquinho menos, né? Ele fica, gente, ele fica. Depois nós descobrimos que não, que colocando peso a bolsinha caía, tá? Mas nesse momento eu tava feliz de ter alguma coisa dado certo, então vamos manter essa energia aqui. Eu já estava há algum tempo olhando pra isso e pensando, gente, vou ter que passar pela vergonha de falar para as minhas professoras que eu não dei conta, que não rolou, que eu me propus a fazer um negócio que eu não sabia fazer, e aí não dei conta de fazer. Só que eu acabei de fechar a última costura da primeira bolsa. Sim, gente, eu estou fazendo esse projeto há uns 2 meses. E hoje saiu a primeira bolsa. E agora eu tô tentando desvirar a diva com todo o cuidado do mundo, porque eu tô morrendo de medo de todas as costuras só se soltarem e se desfazerem. Que bom que eu troquei o lado da lona, porque ela não ia sobreviver a isso daqui. E não é que o acabamento não ficou tão tenebroso quanto eu achei que tinha ficado? Quando a gente vira, né? Não parece tão ruim. Ok, que metade desse fundo aqui tá solto. Aqui, ó. Sim, eu vou fechar na mão, porque a costura passou e não passou no lugar certo. Vou fechar isso na mão, porque eu acho mais fácil. Mas uma bolsa, gente, uma bolsa. E aí? Tá bom, daqui a pouco eu encaixo esse troço de volta. E eu tenho que ver como é que eu faço pra ele não sair mais. Vamos pegar um livro e botar aqui dentro. E agora eu fecharia, né? Mas... pronto. Fechei. Agora vamos pegar a outra bolsinha. Esses botões são pra grudar essa bolsinha aqui. Então, vamos lá? E aí aqui dentro você coloca o celular, sua carteira e você sai com seu livrinho. Designer. Não consegue, né? Teoricamente esse trabalho está pronto, a bolsa, né? Só que aí eu tô vendo ela toda troncha e eu tô, não, eu vou fazer isso de novo porque eu consigo fazer melhor do que isso. Não é possível que isso daqui é o melhor. E aí eu tava agora, né, pra começar, e aí a linha sumiu. E eu achei a linha, demorei um pouco, mas eu achei a linha. Então, seria um sinal do universo pra eu deixar do jeito que tá, porque vai ficar pior? Talvez. Mas eu estou deliberadamente ignorando. Então vamos lá. Me parece melhor. Ok, uma das coisas que eu queria resolver tá resolvida. A outra, vocês estão vendo que esse lado tá muito mais alto do que esse lado?
Gata, isso tá me incomodando desde que eu reparei nisso, mas eu só reparei nisso com a bolsa já fechada. Só que pra eu ajeitar isso, eu teria que descosturar ela aqui desse lado, descosturar ela do outro lado, pra eu soltar essa lateral inteira aqui, porque essa lateral inteira é uma coisa só. Aí, eu sei que tem um dos lados, eu acho que é esse lado aqui, que tá com uma sobra aqui. Eu teria que tirar daqui pra puxar tudo e poder descer. E aí, recosturar tudo de novo. Vale a pena? Será? É muito? Não é muito, né? Não vai ficar sem acabamento, porque aqui em cima é viradinho, ó. Vai ficar sem acabamento. Se eu só fizer um cortezão aqui, vai... Trau. Tá, eu decidi que por enquanto eu vou deixar a bolsa como tá, porque ainda tem mais coisa desse trabalho pra fazer. Inclusive eu tenho que mostrar pra vocês o que que eu fiz, né? Porque segunda-feira eu tinha terminado, teoricamente, a bolsa, as duas, né? Ontem, quer dizer, na terça e hoje eu cuidei das partes teóricas desse trabalho. Ainda tô em andamento com as partes teóricas, tenho que mostrar pra vocês, calma aí. Eu criei aqui esse documento que tem muitas coisas, mas o manual técnico de uso que eu entreguei foi esse daqui. Então, ele tem a capinha, tem aqui o conceito e a apresentação, tem os materiais usados, técnicas utilizadas, os moldes, e aí os processos de fabricação. Então, a parte do matelassê, o corte das outras partes, enfim, a necessaire trapézio e tal. Tipo assim, todos os processos mesmo esmiuçados, assim, né? Podemos dizer. Então, aqui, resultado final e desenho técnico, que foi a parte que eu mais enrolei pra fazer, mas no final não foi tão ruim assim. Aí tem a parte de cuidados com a peça e um agradecimentozinho, porque o trabalho é meu e eu tenho gente pra agradecer. Além disso, tem a apresentação, e é aí que eu falo que, né, designer não consegue. Porque além de fazer animaçãozinha, né, eu fiz meio que uma identidade visual, podemos dizer assim. Por que essa foto é desse jeito? Pesquisa de mercado, sobre quem são a maior parte dos leitores e tal, a parte de custos também. Quais seriam os próximos passos, né, da nossa lojinha. Mas então essa é a Ler Lá, e ela tem essa fitinha aqui como logo. E foi um projeto, gente, que eu amei fazer, apesar do trabalho absurdo que ele deu pra mim fazer toda essa parte de criação de universo de marca, assim, é maravilhoso. E como vocês viram, caso fosse uma lojinha real, a gente teria mais tamanho de bolsa e cacarequinhos pra você pendurar na sua bolsa. Primeiro eu terminei a primeira bolsa e customizei ela. Achei que ela ficou muito bonitinha, e essa daqui eu vou estar usando, e idealmente essa daqui, a rosinha, eu ia colocar numa caixa pra fazer toda a experiência de unboxing. E eu tenho elas aqui pra mostrar pra vocês. Então, a segunda bolsinha que eu fiz foi essa, com o marinho e o rosa. E a primeira foi essa daqui. Elas viveram, né? Elas existiram. A minha professora falou que o meu projeto tem muito potencial e que ela vai conversar com uma amiga dela que tem uma dessas casas de empreendedorismo, inovação, não sei o que, pra ver se a gente consegue um contato, se a gente consegue fazer esse projeto ir pra frente, porque tem mercado, não é uma coisa tão mirabolante, enfim. Então, tô bem animada, quem sabe venham, né? Próximas etapas aí nesse projeto pra fazer as coisas acontecerem. E a outra matéria um pouco mais prática que eu peguei foi design de tipos. Então, nessa matéria a gente tinha que desenvolver uma fonte
E eu fiz junto com a Luísa, que é uma colega minha da faculdade, que eu não era mais próxima, mas agora está se tornando uma amiga, eu fico muito feliz por isso. E então a gente pegou umas referências de fontes que são meio futuristas, experimentais, e começamos a partir daí. Mas eu só gravei pra vocês um pouco mais o final do processo, mas eu tenho coisinhas pra mostrar. Porque depois das referências, tudo começa no papel. Então eu tenho aqui vários rascunhos que a gente fez das letras, né, no decorrer do nosso estudo, né, e pra gente decidir como que a gente faria cada uma delas antes de passar pro digital. Então a gente tem aqui muitas folhas de rascunho e algumas letras com mais de uma possibilidade de design. O M, vocês conseguem ver que foi um grande problema, uma grande tour, como fazer esse M funcionar e combinar com o resto da fonte, né, sendo que o M minúsculo normalmente é bem diferente. O M maiúsculo normalmente é muito pontudo e a gente não tinha nada tão pontudo assim na nossa fonte, mas a gente escolheu ir por esse caminho de ser uma fonte display, então ela é uma fonte para textos curtos, né? Não é para você escrever um livro com essa fonte aqui, que tem hastes bem retas, tem esses cortes na diagonal, tem essas partes mais arredondadas. A gente foi escolhendo essas características e fazendo com que todo o conjunto conversasse entre si. Como esse design de tipos é uma matéria meio introdutória ainda, a gente não fez toda a família, né? Então a gente tem maiúsculas e minúsculas de todas as letras do alfabeto, mas a gente não tem pontuação, a gente não tem acento e nem números. Então são coisas que eu e ela queremos trabalhar pra gente conseguir colocar essa fonte no mercado de fato, né? E vem aí nos próximos capítulos, provavelmente eu gravo um vloguinho sobre isso também. Oi gente, eu tô fazendo aqui o meu trabalho de tipografia e eu não mostrei tanto desse trabalho pra vocês, primeiro porque ele é um trabalho em dupla, né, e muita coisa a gente fez na própria UFES, né, na faculdade. Mas hoje eu estou na etapa... O que é o meu trabalho de tipografia, né? É fazer uma fonte tipográfica. Eu e Luísa estamos fazendo a fonte, então a gente está na etapa de ajeitar espacejamentos. Como temos pouco tempo, teremos que fazer isso fora de sala de aula. Eu peguei para fazer as minúsculas, ela vai pegar para fazer as maiúsculas em outro momento. E eu vou mostrar para vocês um pouco de como estamos no momento. A gente escolheu fazer uma fonte com um pouco contraste e meio moderna, assim. Ah, tá, é porque eu tô clicando no coisa errada. Então, estamos seguindo nessa vibe, por enquanto. Por enquanto não, né? Vai ser isso. O trabalho já tá quase pra ser entregue. O semestre tá acabando, a gente acabou tendo algumas aulas a menos nessa matéria, né? A gente enquanto turma, então por isso não vai dar pra fazer todos os tipos de ajuste que a gente precisaria fazer naturalmente. Então, por exemplo, ajuste de kerning, eu acho que vai acabar não rolando, sabe? Não vai dar tempo na matéria mesmo da professora passar isso pra gente, a não ser que ela faça, que nem ela fez com espaçamento, né? Espacejamento, um tutorial em vídeo. Eu tô pensando muito em pedir isso pra ela, pra explicar pra gente como que faz e tal. Ou até caçar uns tutorial mesmo, porque tem algumas letras nossas que precisariam bastante de um kerning. Isso daqui eu vou botar espaçamento negativo. Vou meter ele um -10 aqui. Aqui vocês conseguem ver a nossa fonte de um jeito que faça sentido. Uma frase que faz sentido. Mas aqui os acertos que eu tô fazendo. E eu tô tacando umas palavras aleatoríssimas aqui no meio sei lá, eu prefiro ver as coisas assim que elas fazem mais sentido pra mim, sabe? Metendo umas palavras aí e vendo o que rola. Vocês estão vendo que tem um buraco aqui nesse J? Pois é. A gente precisaria de um kerning no J exatamente por isso, porque ele, antes dele, abre um espaço muito grande por causa dessa perna aqui, do jeito que a gente fez essa perna. Eu já botei um espaçamento negativo aqui, então entre essa lateral do J e a letra que vem antes tem -10 de espaço. Mas ainda assim não é suficiente.
É isso, gente. Acho que acabei. Eu não tô vendo nada estranho, mas eu vou dar um tempo pra isso aqui, pro meu olho descansar também, e eu volto pra dar mais uma olhada mais tarde ou talvez amanhã. No fim das contas, gente, essa é a Glyph. E foi, né, a nossa fonte. A gente decidiu esse nome porque a gente queria uma coisa meio onomatopeia, assim. Então acabou ficando Glyph e vamos esperar aí. Obrigada. Muito thank you. E ela é uma fonte, né, como eu contei pra vocês, ela é display, ela tem essa coisa, né, essas são as principais características dela. E nossas referências, Durante a apresentação a gente falou um pouquinho sobre o processo, né, de desenvolver, e aqui a gente tem alguns testes de espaçamento, de tudo, pra ver como que ela se desempenha, e ela até que funciona num parágrafo, uma coisa assim, mas eu acho que assim ela fica cansativa demais pra ler, parece que os Ys puxam demais, e a nossa intenção não era que ela fosse usada dessa maneira, né, era que ela fosse usada mais ou menos assim. Então, diramos que deu tudo certo. A gente fez algumas aplicações pra mostrar, então tem essa daqui que é uma aplicação em um jogo, essa daqui também, que casaram muito, né, exatamente por ter essa vibe da fonte mesmo. Um pôster de Ex Machina que o namorado da Luísa tava fazendo, e um pôster de Assim que se perde a Guerra no Tempo que eu fiz, porque eu tô doida por esse livro, gente, eu quero muito ler de novo. E é isso. Eu adoro que no final de período aqui o nosso prédio fica lotado dos trabalhos do pessoal. Esse daqui é um trabalho clássico da matéria de design da informação, em que a gente constrói um infográfico baseado em algum produto, né? Pode ser uma série, um filme, e é sempre legal ver os temas que as pessoas escolhem. Muita gente vai pela vibe da nostalgia, mas nem sempre tem coisas muito legais. Tipo, é muito bom você ver coisas favoritas suas sendo representadas, sabe? Eu já falei isso algumas vezes, mas no curso de design é muito mais importante o como a gente faz a coisa do que o tema. Então eu posso fazer um trabalho de 3 espinhas demais e o importante não é o tema do trabalho, é como eu fiz esse trabalho, que estratégias eu achei para representar as informações que estão representadas aqui. É sobre isso o trabalho. Enfim, pessoas, espero que vocês tenham gostado, se divertido, talvez se inspirado pra testar alguma coisa nova a partir desse vlog. Eu acho que a matéria de manualidades, ela de fato me trouxe habilidades novas, porque eu cheguei nas primeiras aulas e a gente listou as nossas habilidades, né, assim. E aí eu comecei com duas coisas. Primeiro, todo mundo sabe fazer encadernação e eu não sei. Não. E aí naquela semana eu fiz um caderno. Foi o caderno do Baleverso, tem todo o processo documentado aqui pra vocês poderem ver um pouquinho mais. Então agora eu sei encadernar. E a outra foi costurar, né, que foi o meu projeto grande. E agora a próxima habilidade que eu quero adquirir é o crochê. Então eu quero me tornar uma jovem garota crocheteira, porque o pessoal fez muitos projetos legais com crochê. E eu fiquei olhando, gente, só eu que não sei fazer crochê aqui nessa sala? Que absurdo, como eu não sei fazer crochê, sabe? E a Maria já tinha me falado que ela achava, assim, um absurdo eu não saber fazer crochê, porque tem muito a ver comigo, sabe? Mas, assim, até hoje eu nunca fiz crochê, nunca tentei. Mas, vem aí. E provavelmente eu vou vlogar isso pra vocês. Enfim, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, se inspirado. E tem vários outros vlogs de final de período aqui, tá bom? Se você quer saber um pouquinho mais sobre a faculdade de design. Eu já tô quase me formando, esse foi o meu 7º período. Então o período que vem é o último. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre como que funciona a faculdade, ou as áreas de atuação, ou enfim, qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários, que dependendo eu posso juntar tudo num vídeo grande, mas no mínimo eu te respondo, tá bom? Eu peço você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchauzinho!